te direi, alegrem-se. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, que você esteja sempre alegre. Não importa as notícias que chegam até você, não importa aquilo que as pessoas falam para você, né? Que você venha sempre ter um sorriso no rosto. Você está do lado de alguém na sua casa, dê um sorriso aí, vou dar um sorriso aqui, ó, para os meus amigos que estão aqui. Dê um sorriso aí para a pessoa que está na sua casa. Seja alegre, porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou por conta de você, amém? Vamos fazer uma oração. Deus, obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso, que sempre está nos abençoando, ó Deus. Nós não somos nada sem Ti. Venha estar abençoando esse culto que nós vamos fazer, que o Teu nome venha a ser engrandecido, que o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Agora eu convido você a compartilhar esse link, como eu tenho feito aqui toda semana. Vou fazer novamente, compartilhe aí, ó. Estou colocando aqui nos meus grupos de WhatsApp, né? Dispara aí no seu Instagram, no seu Facebook, em todas as suas redes, para nós alcançarmos mais vidas para Cristo. E nessa noite nós vamos louvar a Deus ao vivo, ao som de um violão, ao som de uma voz, ao som da sua voz aí de casa também, né? Então não esteja à parte de tudo isso não, né? Aí do seu lar, levante a sua mão, comece a adorar a Deus, comece a falar palavras para Deus, porque eu tenho certeza que a sua vida não vai mais ser a mesma, amém? Amém, vamos exaltar ao Senhor juntos. Que você venha deixar fluir palavras de adoração, que você venha deixar fluir a presença de Deus aí do seu lar e declarar quem é esse, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos é o nome dele. Amém? Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Ele é. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente, e se do bar em tuas mãos sai algo bom, do que dizer da obra terminada. E esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei.
na sua casa. O que era, e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar um caminho de volta pra Ele. Diga: o que era, e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era, e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Amém, glória a Deus. Vamos continuar exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Essa canção que a gente vai cantar agora fala que Jesus é o plano perfeito, e ela fala muito ao meu coração, porque eu sempre fico pensando: Senhor, quem sou eu? Por que o Senhor me resgatou? Por que o Senhor me salvou? Porque não há nada, né? Quando você olha assim para você mesmo, quando a gente olha para a gente vê que a gente não tinha nada para atraí-lo, e mesmo assim Ele veio, nos salvou, nos resgatou. Ele cuidou de tudo. Então que você venha ser grato nesse momento, né? Esse final de semana de Páscoa, domingo de Páscoa, amanhã. Seja grato. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração e Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo o que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Diga com alto e bom som. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Diga: Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo o que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter
chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele te salvou, me salvou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele nos salvou. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Nós não poderíamos fazer nada, Senhor, para sermos salvos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu perfeito, perfeito, perfeito amor, perfeito plano para nos salvar, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Se você puder, cante mais uma vez quem Ele é. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar. Ele nos salvou. Glória a Deus. Amém. Abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Cante. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus,
Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ele abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, mas como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, todo joelho, você crê? Se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, o grande, o Rei, Rei da glória, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Ele é Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí da sua casa? Glória a Deus, Ele é exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, nome sobre todo nome. Amém? Você pode dizer isso aí na sua casa mais uma vez. Jesus é o nome sobre todo nome. Agora nós vamos ter um momento aqui, uma pequena apresentação. É uma apresentação que vai ser bem interativa. Vocês vão entender. Então eu peço para você ficar muito atento, porque algo que nós vamos fazer durante essa apresentação vai depender totalmente de você que está assistindo agora ao vivo aí da sua casa. É uma pequena peça, uma pequena apresentação. Então, mais uma vez eu repito, preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Lembrando que o nosso tema é escolhas. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Acho que o senhor já sabe o motivo de eu estar aqui hoje, né?
Me chamo Adriana, eu sou estudante de Direito e eu vim fazer uma pesquisa, né, de campo relacionado à sua trajetória, o que fez o senhor chegar até aqui, né? Será que o senhor poderia me informar o seu nome e a sua idade, por favor? Meu nome é Douglas, eu tenho 28 anos. Senhora, isso aí que eu vou falar as coisas aqui, vai ficar muita gente sabendo? Não, pode ficar tranquilo que isso é só estatísticas mesmo, faz parte da pesquisa de campo. Tá bom. Tá bom? Tá. Então, senhor Douglas, o senhor pode me contar o que trouxe o senhor até aqui, né, até esse ponto de o senhor estar aprisionado? O senhor pode começar informando desde a sua infância até o presente momento, tá? Mas não se preocupa com o tempo não, o senhor pode ter total liberdade para contar toda a sua história, que se depender a gente volta amanhã e continua, tá bom? Tá bom, tá. Assim, a minha história é um pouquinho grande, mas eu vou tentar resumir para não tomar muito tempo da senhora, tá? Não, tudo bem. Então, eu nasci numa família bem bacana, assim, não é bacana de dinheiro não, mas família legal, bem estruturada, assim, e era eu, minha mãe e meu pai, né? Minha mãe, ela ainda é, na verdade, né? Trabalha em casa de família, doméstica, e o meu pai, ele era funcionário de um mercado, né? Perto da nossa casa que a gente morava. Assim, a gente não vivia em luxo, né? Mas dava pra gente viver assim, sem um mínimo de aperto, sabe? E assim, quando eu nasci, minha mãe teve que parar de trabalhar, né? Porque não tinha com quem me deixar. Então ela parou de trabalhar até eu ter uma certa idade, assim, já ser mais grandinha assim, e ela poder me deixar na creche, né? Quando eu tinha uns 6 anos, as coisas assim começaram a dar errado lá dentro de casa, né? Meu pai teve, na verdade assim, no trabalho do meu pai, teve um assalto, né? Teve tiros caramba, e nesse tiroteio meu pai foi atingido, né? Ele ficou gravemente ferido, mas foi para o hospital, fez cirurgia, mas ele não resistiu, né? Ele acabou morrendo. E assim, eu fiquei bem triste na época, né? Eu era uma criança, bem novinho, assim, minha mãe ficou arrasada. Não tinha nem não tinha clima para nada. Então, assim, e aí os problemas só aumentaram, as contas dentro de casa só vinha mais, só acumulava, e o aluguel também ficava atrasado, e tinha vezes que a gente nem conseguia ter o que comer. Eu lembro de um dia que a minha mãe, ela me deu um prato, né, de arroz, com um pouco de arroz e um ovo cozido. Aí eu comi aquilo ali, depois que eu terminei de comer, eu procurei minha mãe, eu vi ela escondida assim, né, num canto da casa, estava chorando porque aquela era a nossa única refeição do dia, né? No caso ela tinha dado para mim, né? Tinha escolhido não comer. Mas e o tempo foi passando e as contas só chegavam e a gente não tinha dinheiro. Foi aí que então, com o acúmulo do aluguel, né? O dono da casa, ele não quis saber da nossa situação não e mandou a gente embora, sabe? Ele botou a gente para fora e não quis saber se minha mãe só me criava sozinha e estava sem trabalho direito, né? Então a gente ficou naquela situação, sem saber o que fazer, para onde ir. A gente andou sem rumo, até que nesse mesmo dia ela encontrou uma conhecida dela, né, que explicou a situação para ela e tal, e essa conhecida, ela disse que sabia de um barraco na comunidade lá dos Coqueiros, lá no bairro dos Coqueiros, né, que tinha um barraco lá vazio, que ia ver, e conhecia o dono e disse que ia ver se conseguia pra gente, né. Aí naquele mesmo dia a gente foi junto com ela conversou com o cara, e o cara, assim, entendeu toda a nossa história e deixou o barraco lá com a gente nem precisou pagar nada, assim, ainda bem, né. E pelo menos assim, tinha um teto sobre a nossa cabeça, né. Minha mãe teve que buscar mais trabalho, né, teve que buscar mais casa para poder trabalhar,
para poder comprar comida e tentar pagar algumas contas que ficaram da outra casa. A gente até que conseguiu viver bem, né? Bem não vou dizer, mas a gente não estava com tanto sufoco quanto antes, né? E assim, o tempo foi passando. Quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu comecei a ter vontade de começar a trabalhar, né? Para ajudar minha mãe, para ajudar minha velha, dar uma coisa melhor para poder ela parar de trabalhar um pouco, né? Porque ela trabalhava muito assim, ela chegava tarde em casa bem cansada, trabalhava até final de semana. Eu falei com ela, só que ela disse que eu era ainda muito novo, eu tinha que primeiro dar atenção mais para os meus estudos, né? Que eu tinha que estudar primeiro para mais para frente conseguir um trabalho mesmo, né? Que eu tinha que estar pensando naquele momento ali no estudo e não no trabalho. Eu fiquei meio chateado, mas né, eu relevei porque minha mãe, né? Então eu obedeci. O tempo passou mais um pouco até que eu conheci um garoto que ele se tornou um grande amigo meu, né? A gente estudava na mesma escola e a gente também morava ali na comunidade dos coqueiros, né? Então, assim, a gente se tornou grandes amigos, a gente vivia muito tempo junto ali, né? Como era tudo a mesma coisa, colégio, casa ali perto também, né? Só que esse garoto, né? Esse meu amigo é quem me levou para a vida de crime, saca? Ele assim, te apresentou a vida do crime, então? Sim, foi ele, né? Porque assim, eu lembro da primeira vez que a gente roubou alguma coisa. Foi algumas laranjas, né? Tinha um sacolão perto da minha casa. E a gente pegou umas laranjas, ele pegou algumas, aí eu peguei também outras e a gente saiu correndo. O dono nem viu, né? Nem viu, mas aí eu cheguei em casa com as laranjas, aí minha mãe perguntou, né? De onde é que eu tinha tirado aquelas laranjas, já que eu não tinha dinheiro e tal. Aí eu falei com ela, né? Foi a primeira vez que eu menti para minha mãe. A primeira vez que você mentiu para sua mãe? Foi a primeira vez que eu menti para minha mãe, que eu me lembre. Mas é porque quando eu era pequena assim, eu não tinha costume de mentir para ela não, né? Então eu lembro que foi a primeira vez que eu menti para ela. Eu falei para ela que a mãe desse meu amigo que tinha dado as laranjas pra gente, né? Aí eu levei para casa porque eu queria dividir com ela também. Mas aí, a partir daí, a gente não parou mais. A gente começou com as pequenas coisas, né? De fruta foi para comida dentro de mercado, né? Era sempre comida, a gente sempre começou com comida, né? Até porque eu queria mesmo, porque para ter mais coisa dentro de casa, né? E ele assim, ele parece que ele tinha algum tipo de dom, assim, que ele me ensinava as coisas, essas paradas, e assim, a gente saía imune, a gente não era pego, a gente não era visto nem nada, né? Então ele sempre tava ali me ensinando, né? E conforme eu ia levando as coisas para casa, e teve uma vez que eu tive que mentir mais uma vez para minha mãe, dizendo que eu tinha arranjado um emprego de meio expediente, né? Para poder justificar aquilo ali, dizer que eu estava comprando com o meu dinheiro, porque senão minha mãe eu nunca ia querer dar desgosto para minha coroa, né? Então assim, o tempo foi passando e a gente só melhorando as nossas habilidades de roubo e tal, até que a gente começou a furtar as pessoas na rua. Não era assalto assim, a mão armada, não. Era furto mesmo, né? A gente procurava alguém, conseguia pegar a carteira, ou então conseguia pegar celular. E assim, a gente tinha uma mão leve muito boa, muito boa. Ninguém pegava a gente. A gente conseguia uns celulares maneiros, dinheiro também e tal. E as coisas foram melhorando, né? Foram melhorando porque a gente foi conseguindo evoluir naquela parada de roubo e tal. Daí, uma vez ele trouxe pra gente uma arma, né? Antes disso você não a gente não assaltava com arma não, porque eu não gostava. Meu pai morreu com tiro, né? Então eu detestava esse negócio de arma. Foi a primeira vez que Foi a primeira vez, ele trouxe, né? Eu falei que não queria, desconfiei que ele ia sair da parada. Ele disse, não, vem cá, a gente vai ser só para assustar, a gente não vai dar tiro em ninguém. Então tá. Ele era muito meu amigo, né? Meu parceiro. E eu falei assim, não, então vamos lá. Confio em tu.
Beleza, aí, beleza, ele como é que eu vou falar isso? Ele que... Arquitetou o plano? Arquitetou não, ele que conduziu o primeiro plano, né? Ele que conduziu o primeiro plano porque eu ainda estava meio desconfiado com essa parada de arma, eu nem peguei na arma. E assim, a gente fez uma saidinha de banco. A saidinha de banco deu um dinheiro bom que a gente nunca tinha conseguido. A gente sempre só conseguia 100 contos, 200 contos, a gente nunca conseguia dinheiro grande, né? Num celulares assim, mas na saidinha de banco a gente conseguiu um colar de ouro em 1.000 conto. Eu fiquei doido, eu fiquei maluco com aquele dinheiro todo. Pra gente hoje em dia, né, 1.000 conto não é mais nada, né? Mas naquela época pra mim foi muito dinheiro. Então assim, eu fiquei, nossa, muito assim, fiquei muito entusiasmado, muito empolgado, falei, pô, eu quero mais. E aí eu decidi fazer o segundo assalto comigo conduzindo. E aí eu fiz uma saída de banco também, a gente nunca fazia perto, né? A gente tinha uma estratégia de fazer uma longe da outra para não dar B.O. pra gente. Então, fiz aquela saída de banco e a minha saída de banco deu muito mais grana que a dele. 2.500 conto. Mais 2 celulares do último ano. Nossa, aquilo ali pra mim, pô, Te motivou mais? me motivou mais ainda, pô. Ganhando dinheiro fácil assim, então vamos lá, vamos continuar. E aí quando tinha uns... Isso aí foi eu já tinha terminado o colégio, né? Eu falei com a minha mãe que tinha conseguido um emprego melhor, só que nada. Você ainda falava pra sua mãe que você estava... Sim. Pra ela não desconfiar. Isso aí. Só que aí eu falei com ela que depois que eu terminei o colégio, ela perguntava se eu queria fazer a faculdade e tal. Eu falei assim, mãe, eu tô trabalhando bastante, não dá pra parar pra pensar em faculdade agora não. Aí, só que assim, quando eu saía pra trabalhar, eu saía com esse meu amigo pra dar os rolês, pra gente fazer uns assaltos e pá. Então, quando eu tinha lá pros meus 24 anos, a gente pensou em fazer algo grande. Algo maior, assim, pô, fazer uma parada assim, de responsa. E aí ele teve a ideia, ele lembrou de o seguinte, quando a gente ia pro colégio, na nossa época de moleque, a gente passava em frente a uma casa, um casarão chique, maneiro, bacana. E aquela casa sempre teve pouco movimento. E aí ele falou, eu falei, pô, maneiro, bacana, legal, dá pra fazer vamos fazer. Achei legal, tudo, deve ter, pô, a parada... maneira lá e tá, beleza. E a gente começou a arquitetar o plano, a gente começou a estudar e pá. Eu não sei como, esse meu amigo também tem muitos contatos aí, não sei aonde, ele conseguiu a planta da casa. A planta da casa? Isso, a planta da casa. Nisso que ele conseguiu a planta da casa, pronto, não tinha pra ninguém. Não tinha pra ninguém. A gente estudou e tal, e quando a gente estava já preparado, decidimos agir. A gente decidiu agir e beleza. Amadurecer a ideia, né? Isso aí. A gente decidiu agir. A gente escolheu uma época que a gente reparou que os donos da casa, eles sempre viajavam nessa época, né? Então o movimento já era fraco, ficava menor ainda. E aí a gente se disfarçou de técnicos de TV a cabo. Né? A gente entrou de cara lavada lá pela porta da frente. Aí uma empregada atendeu a gente, né? Beleza, a gente entrou. Nisso que a gente entrou, eu comecei Deram sorte, né? A gente deu sorte. A gente deu muita sorte. Obrigada. Né? Quando nisso que a gente entrou, eu falei que ia no banheiro lá e dei uma olhada na casa e vi que realmente só tinha aquela empregada na casa. E pronto. Eu tava no pau. A gente rendeu aquela empregada, a gente amarrou aquela empregada e deixou ela num canto, né? A primeira vítima? Sim. Primeira vez. A gente nunca tinha feito refém. Primeira vez. Né? Mas a gente não só amarrou mesmo. A gente não torturou nem nada, não. É porque eu não gosto das coisas. Deixamos ela lá e eu fui rodar a casa. Andei pela casa e vi um monte de parada maneira. Tinha escultura, assim, de ouro pela casa, né? Eu encontrei no quarto lá acho que era do casal lá, um monte de joia, muita joia, dinheiro guardado. Então, assim, a gente conseguiu se fazer nesse assalto, né?
Quando a gente estava vindo embora, esse meu amigo encontrou num cofre, um cofre dentro de um escritório, né? E sei lá, parece que naquela hora eu senti um negócio ali dizendo assim, cara, vai embora agora, você e teu amigo, né? Mas assim, a gente encontrou um cofre, o que fica guardado dentro do cofre? Parada de valor, né? Provavelmente mais dinheiro ali. Aí aquilo já encheu meus olhos. Ele falou pra gente abrir, tentar abrir o cofre. Não, beleza, então vamos tentar abrir. Nisso que a gente estava tentando abrir o cofre, o Scana aparece. E eu tô ouvindo barulho de sirene pra cá, barulho de sirene pra lá. E eu falei, caraca, o que aconteceu? Como é que o Scana descobriu que a gente estava assaltando essa casa? E a sirene chegando perto. Quando eu olho para o lado, eu vejo pela janela a empregada que a gente tinha amarrado. Se soltou e estava indo fugir e abriu o portão para o Scana lá. Pronto, aí eu fiquei desesperado. Por sorte, eu lembrei que naquela planta tinha um túnel, uma espécie de um túnel com o nome daquele negócio que dá é alçapão. Eu já vi muito filme, eu sei o nome daquele negócio. Alçapão no chão, né? Aquele buraco ali para você entrar no túnel, né? E eu lembrei que esse túnel dava para o outro lado da cidade. Sim. Né? E aí, eu me lembrei também que era nesse escritório que estava o túnel. Aí eu, caramba. Só que me veio uma outra parada, uma outra, sei lá, um sentimento assim de, pô, não sei se eu continuo, não sei se eu fujo, e dou uma vida melhor para minha mãe, né, porque eu já estou com um dinheiro bacana aqui, eu já estou com uma parada maneira aqui, ou se eu me entrego e tento recomeçar uma vida, né, uma nova vida, porque eu já estava, sei lá, aquela estava me fazendo bem, mas ao mesmo tempo não estava, né? Nisso, o Scana entrando perto, já chegando perto ali do escritório. Boa noite. Vocês estão me ouvindo aí agora? A gente teve um pequeno problema aqui na nossa fonte, mas agora nós já voltamos. Espero que você esteja ouvindo aí de casa. Tá todo mundo ouvindo? Faz um sinal de positivo. Beleza, então eu quero deixar esse recado para você. Aqui nessa pequena apresentação, ele teve que fazer uma escolha. E quem vai decidir o final dessa história é você. Você vai poder fazer uma escolha também. Ou fugiria ou se entregaria para a polícia, né? Então você pode acessar aí o nosso Instagram, @conectadosnovavida, que vai ter lá no history uma enquete. Você foge ou você se entrega? Se você mesmo aí de casa estivesse nessa mesma situação, como nós estamos falando desde antes, o tema é escolhas, e durante a vida, daqui a pouco eu vou dar uma palavra sobre isso, nós temos que fazer inúmeras escolhas. E diante dessa situação, que escolha você faria? Nós vamos ouvir um louvor, e enquanto isso você pode colocar, vai lá no Instagram, @conectadosnovavida, e coloca lá na votação, fugiria ou se entregaria? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, vivo obediente, mas todo dia o pecado
amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. O resultado final, vocês vão ver agora. Ele decidiu se entregar. Mas e aí, você fugiu ou você se entregou para a polícia? Então, senhora, na hora que a gente estava para sair, eu tive aquela parada estranha, acho que foi uma intuição, né, pra gente ir embora, só que a gente parou ali, viu o cofre. Então, eu não ia deixar essa minha intuição, né, não ia deixar de lado essa intuição como foi da primeira vez. Então eu decidi me entregar, né? Esse meu amigo até lembrou também do alçapão. Quando ele estava entrando no túnel, ele me chamou, né? Só que eu não tive coragem de olhar para a cara dele. E aí ele me deixou lá, fechou o alçapão lá e me deixou lá. E aí os canas chegaram e me pegaram lá em flagrante. Eu saí de lá todo algemado, né? Enquanto eu estava lá na cadeia lá, né? Esperando, aguardando o julgamento e tal, minha mãe foi me visitar, né? E assim, eu fiquei muito mal, porque ver minha mãe assim, triste, ver minha mãe decepcionada ali, era uma mistura de raiva com decepção, dava para ver na cara dela, sabe? E eu fiquei muito triste, assim, porque minha mãe sempre me orientou, assim, no caminho certo. E eu é que acabei indo para a parada errada, indo para a parada errada mesmo, pro lado errado. E assim, eu... Você acha que está sofrendo as consequências? Sim, tô sofrendo as consequências, mas assim, por um lado até foi bom, saca? Eu ter me entregado, porque eu decidi recomeçar minha vida, né? Então eu acho aquela chance ali, aquele momento ali daquela entrega ali, quando eu me entreguei, assim, acho que foi até bom, porque assim, os caras também estavam investigando essa série de assaltos, né, de saída de banco, e acabou que essas investigações caíram em mim, né, e nesse meu amigo, né, as investigações caíram na gente, foi ligado a gente, então, e deu maior BO, deu maior problema, assim, né, só que assim, eu decidi colaborar com as investigações, né, e eu tô também tendo um bom comportamento. Eu acredito que o promotor disse para mim que parece que as notícias são boas, assim, né? As notícias são boas para mim. E assim, eu tô pensando muito na minha vida aqui dentro. Tô pensando demais na minha vida aqui dentro. Teve uma vez que minha mãe veio me visitar, né? E ela veio com um cara, veio com o senhor, né? Aí eu falei assim, a velha tá namorando. Já veio apresentar já, até que foi, eu pensei assim, até que isso é bom, né, porque ela tá lá sozinha, ela fala sozinha, já faz muito tempo que meu pai morreu, e aí tá, beleza, ela chegou, e quem começou a falar comigo primeiro foi o cara, foi o senhor, né, e o senhor começou a falar comigo a respeito de Jesus e tal, né, e eu lembrava dele, quando eu era pequeno, né, eu lembrava de que ele pregava, né? Falava desse Jesus aí lá perto de uma praça, lá perto da minha casa, lá da comunidade de Coqueiros. Eu lembrei dele quando ele estava entrando assim, né? Ele foi e falou de mim, de Jesus e tal. E minha mãe disse também que minha mãe, ela estava lendo a Bíblia e isso estava deixando ela com muita paz, independente das coisas que a gente estava passando, né? Comigo preso. Ela estava tendo muita paz lendo a Bíblia, né? E esse cara disse para mim que Jesus tinha morrido por mim, pelos meus pecados. Eu, a princípio, não entendi nada. Fiquei meio confuso. Falei que esse cara morreu por mim, o que eu fiz de errado? Tá, eu estou preso. Mas assim, o que eu tinha feito de errado para esse cara ter morrido por mim?
Mas aí eu agradeci, né, pela visita e tal. No final ele me deu um livrinho de capa azul, escrito assim, Novo Testamento, Salmos e Provérbios, né? E disse que eu era para ler aquilo ali quando eu estivesse aflito. Falei, tá bom, agradeci o presente, agradeci a visita, e eles foram embora. Eu falei, Aí eu comecei a ler aquilo ali, já que muitas vezes eu não tinha nada para fazer na minha cela. Comecei a ler ali os primeiros capítulos ali, né, Marcos, João, eu não lembro direito da ordem não, mas, né, que conta a história de Jesus, né? Sim. E engraçado que a minha mãe falou que estava sentindo paz quando estava lendo a Bíblia. Eu comecei a sentir paz também, lendo essa Bíblia, lendo esse livrinho, né? Comecei a sentir paz e tal, e eu vi a história de Jesus, vi que realmente ele tinha morrido por mim, e fui tendo aquela paz, aquela coisa boa, né? Um sentimento bom. E chegou numa hora assim que eu reparei que muita gente ali naquele livrinho fazia oração, né? Para Deus, né? Jesus dizia que Deus era o pai dele e também era nosso pai, né? Eu falei, vou fazer essa oração aí também. Eu não sabia direito o que falava, o que dizia, como é que fazia, né? Aí eu esperei todo mundo dormir, né? Porque eu não ia fazer isso na frente dos outros. Esperei todo mundo dormir, eu deitei na cama lá na minha cela, olhei para o teto e falei assim, Deus, eu não sei se o Senhor está me ouvindo, mas eu queria te agradecer porque me deram esse livrinho, e eu estou tendo muita paz lendo esse livrinho, eu estou tendo muita tranquilidade, né? Porque Jesus morreu por mim também. Obrigado. Amém. Quando eu falei o amém, parece que, sei lá, a paz triplicou, assim, aumentou de uma tal forma, eu comecei a sentir uma alegria muito forte também, né? Foi algo assim que eu não podia explicar. Sim. Então, foi algo muito bom, assim, e a partir daí eu comecei a ter muita paz, comecei a ficar mais tranquilo, né? E eu sei que agora eu tenho mais do que certeza de que eu vou conseguir recomeçar a minha vida, seja mesmo na prisão, ou seja fora dela, com Jesus, né? Porque eu passei até a ter uma confiança em Jesus, uma pessoa que eu nem conheço ainda, né? Pessoalmente, assim. Nossa, é muito bom mesmo. Eu fico impactada com a sua história, né? E saber que há esperança para as pessoas recomeçarem, né? Que elas podem mudar de situação. Muito obrigada por o senhor compartilhar comigo essa situação toda que o senhor está passando, que o senhor passou. E eu sinto muito, né? Por o senhor estar aqui até... E senhora, nessa hora não precisa sentir nada não, porque eu sei que isso que eu estou tendo hoje, que eu estou passando hoje, são consequências das minhas escolhas. Fui eu que decidi lá atrás, então isso aí é inevitável. Bem, muito obrigada, tá? Mais uma vez, obrigada por o senhor ter disponibilizado seu tempo e contado a sua história. E eu encerro aqui a minha entrevista, que o senhor possa sair logo dessa, tá? Dessa situação. E em breve a gente se vê novamente. Tá bom, obrigado. Nada. Escolhas, né? Ao longo da nossa vida nós fazemos muitas escolhas. Vou trazer uma breve palavra, uma reflexão para você. Mas antes eu só queria te pedir desculpa por esses transtornos que nós tivemos. Demos um problema aqui na comunicação do áudio, acabamos ficando sem áudio, por isso que a gente teve que tirar em alguns momentos do ar, né? O diabo não está satisfeito, de repente Deus quer falar muito com a vida de algumas pessoas, ele fica tentando impedir, mas Deus já nos deu vitória, amém? Você está com a sua Bíblia aí na sua casa, né? Ou mesmo no seu celular, pega aí para a gente ler a palavra de Deus, abre em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Isso é uma breve reflexão a respeito de escolhas, a respeito de tudo isso que nós estamos falando aqui durante essa transmissão. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Já achou aí na sua casa? Eu vou ler aqui para você. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra você, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Bem, vamos fazer uma oração? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por termos essa oportunidade de termos a Bíblia, Pai. Termos a Tua palavra revelada a nós. Continue falando aos nossos corações, ó Pai, através desse vídeo. Toca na vida de cada pessoa, onde quer que essa mensagem chegar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
O tema dessa noite, desse vídeo, não poderia ser diferente, é escolhas. Vocês viram aí uma apresentação onde teve que ser feita uma escolha. O que o personagem ia fazer? Ele ia se entregar ou ele ia fugir? E durante a nossa vida, a verdade é que o tempo inteiro nós vamos fazer muitas escolhas. O tempo inteiro, até você morrer, você vai fazer muitas escolhas, sejam algumas super importantes que vão influenciar o seu futuro, que vão influenciar por completo a sua vida, e outras mais corriqueiras, outras mais no dia a dia. Não sei, por exemplo, que roupa que eu vou estar aqui usando hoje? Que eu vou jantar hoje? Que lanche que eu vou pedir? Coisas bobas, coisas do dia a dia. Mas, como eu falei, coisas sérias. Como nós vimos aqui através dessa apresentação, e eu já deixo para você que de repente ficou curioso para saber o que aconteceria se ele fugisse. Nós vamos, quando acabar tudo, mostrar para você o que aconteceria. E uma pergunta que eu me fiz muito e faço para você refletir, para você pensar na sua vida é: quais são as escolhas que estão na sua frente hoje, que vão acarretar uma mudança de direção na sua vida? Pensa aí. Quais são as escolhas que estão hoje na sua frente para você decidir e que você sabe que o fruto dessas escolhas, o fruto dessa decisão que você precisa tomar, vai acarretar por completo o destino da sua vida, que rumo a sua vida vai tomar. Seja positivamente ou seja negativamente. Porque as nossas decisões, elas podem gerar frutos positivos, mas também, dependendo do tipo de decisão que nós tomarmos, pode gerar frutos negativos para a nossa vida. Eu fiquei pensando muito a respeito de um filme, eu já até tive a oportunidade de falar isso aqui para os jovens há muitos anos atrás, é o filme chamado Efeito Borboleta. Você já viu esse filme? Então eu te indico na sua quarentena para você ver esse filme Efeito Borboleta. E o que é isso? O efeito borboleta é um estudo científico que está dentro da chamada teoria do caos. E eu vou ler para você o que é essa tal de teoria do caos. Ela diz que uma pequena mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. E o filme mostra exatamente isso. O filme, o personagem quer mudar algo na vida dele, no presente, no futuro dele, e ele tem uma suposta habilidade de voltar no passado, e ele volta e ele muda alguma coisa do passado dele para gerar uma mudança no futuro. Só que acaba que ele bagunça tudo. Cada vez que ele muda algo no passado, algo na frente, no futuro de ruim acontece. Ele fica preso nessa, volta ao passado, vai para o futuro, tentando mudar alguma coisa na vida dele. E por que eu estou falando isso? Porque as escolhas que você tomar hoje na sua vida, elas vão afetar o seu futuro, acredite nisso. As escolhas que você tomar agora, nesse exato momento, elas podem afetar por completo a sua vida e o seu futuro, e depois não vai ter como voltar atrás. Depois não vai ter como você voltar no tempo, voltar no passado e querer refazer algo que você já fez. Não tem como. Por isso eu repito essa pergunta para você. Quais são as decisões, quais são as escolhas que você está fazendo hoje? Convido você a pensar mais uma vez, quais são as escolhas que você está fazendo hoje na sua vida? Será que você está vivendo uma vida de qualquer jeito, uma vida longe de Deus? Ou será que você está escolhendo ser mais parecido com Cristo, onde você está escolhendo se aprofundar no relacionamento com Deus? A verdade é que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu estive pensando muito sobre isso também. Você aí da sua casa, você é responsável pela sua escolha. E eu digo isso porque hoje existe uma verdadeira terceirização das responsabilidades. As pessoas ficam terceirizando a sua responsabilidade. Então, ela não quer tomar nenhum tipo de escolha, ela fica jogando para as outras pessoas decidirem para a vida dela. E muitas vezes elas fazem isso até em relação a Deus. Você sabia disso? Às vezes até a gente joga para Deus, às vezes decidir alguma coisa da nossa vida. Tem uma frase muito famosa chamando assim: vou deixar nas mãos de Deus. Essa frase, dentro de um contexto, ok, tudo bem, ela é válida.
Mas dentro de um contexto que eu vou falar com vocês aqui agora, ela tem um pequeno probleminha. Sabe por quê? Porque nem tudo na sua vida é Deus que vai escolher. Você sabia disso? Algumas coisas é você que precisa escolher. Deus vai te dar o molde, Deus vai te dar o modelo. A palavra de Deus já é o modelo que Deus nos deu, é só a gente ler. Mas a escolha, quem tem que fazer sou eu e sou você. Muitas vezes, como eu falei antes, nós queremos terceirizar essas escolhas que nós precisamos tomar na nossa vida. E aqui eu volto um pouco para o nosso versículo inicial, que nós lemos lá em Deuteronômio, onde aqui Moisés estava falando com o povo que eles precisavam tomar uma decisão. Eles estavam lá no deserto, não vou contar essa história porque provavelmente você já sabe, eles estavam lá no deserto, sofrendo 40 anos que eles ficaram lá no deserto, e o povo murmurava, o povo se afastava de Deus, e aí Moisés chegou e falou: ei, vocês precisam tomar uma decisão na vida de vocês, vocês precisam escolher, é vida ou é morte, é bênção ou é maldição, é o bem, é praticar o bem ou é o praticar o mal. O que nós estamos fazendo, o que você está fazendo, era isso que Moisés estava instigando no povo. Eles precisavam escolher, e se a gente for ver, ao longo da Bíblia, a Bíblia inteira nos provoca para nós tomarmos escolhas, para nós tomarmos decisões. A Bíblia inteira fala a respeito de caminhos que nós precisamos seguir. Por exemplo, eu anotei aqui para falar com você, quando a Bíblia fala da porta estreita e da porta larga, o que é isso? É uma escolha que você precisa fazer, ir pela porta estreita ou entrar pela porta larga. Isso está lá, acompanha comigo aí, não precisa abrir na sua casa não, está lá em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, que diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram nela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Aqui Jesus está falando, existe um caminho estreito e uma porta estreita, e existe um caminho largo com uma porta larga. Que escolha que você vai fazer? Nós vamos entrar na porta estreita ou nós vamos entrar na porta larga? A porta estreita que nos leva à salvação, a uma vida eterna ao lado de Deus, ou a porta larga que nos leva a uma perdição? Que caminho nós vamos escolher? O que você vai escolher para a sua vida? Assim como a Bíblia fala também sobre luz e trevas. De certa maneira é uma escolha também que você precisa fazer. Eu vou ler aqui com você. Lá em 1 João capítulo 1, versos 5 ao 7, que diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só existem dois caminhos, só existe uma escolha que você precisa fazer: ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Ou você anda na luz junto com Cristo, ou você anda nas trevas junto com o diabo, junto com o inimigo. Não tem outro caminho. Lá em 2 Coríntios, Paulo também fala que não há comunhão entre a luz e as trevas. E o que nós estamos escolhendo? Nesse vídeo eu queria instigar você a pensar na sua vida, que caminho que você tem feito, que escolha que você tem feito. E algo que eu queria te dizer, que sempre há tempo para recomeçar. Você sabia disso? Sempre é tempo para começar de novo. Eu não sei até hoje que tipo de escolha você estava tendo. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei por que você está assistindo esse vídeo, se alguém te mandou esse link, se você pesquisou por um acaso no YouTube, eu não sei como você chegou até aqui. Mas eu sei que sempre há tempo de recomeçar. E eu digo isso porque tem muitas pessoas amarguradas, tem muitas pessoas presas por conta de decisões erradas que elas tiveram na vida delas, decisões que levaram elas para um lado ruim, um caminho ruim, e elas acabam, ao invés de tentar recomeçar, elas vivem nessa vida de amargura.
elas vivem nessa vida de tristeza, mas eu queria dizer para você que Deus é especialista em novos começos, né? Deus é especialista em colocar novamente de volta para o caminho, isso se eu e você dermos o primeiro passo. Se você estiver disposto, você, não, eu já errei muito, eu já escolhi muito errado na minha vida, mas a partir de hoje eu vou começar a fazer as escolhas certas. Você pode ter certeza que Deus está de braços abertos para te receber novamente. E eu já estou chegando na parte final, eu falei que eu ia ser rápido. Eu quero contar uma história aqui para vocês, uma história que não é minha, é uma história que nós criamos, igual vocês viram aqui há pouco tempo atrás. Mas é uma história que está na Bíblia e que tem tudo a ver com essa época que nós estamos vivendo, tem tudo a ver com esse final de semana de Páscoa, porque essa história aconteceu exatamente nessa mesma época. E eu não estou falando de Jesus dessa vez. É claro que Jesus é o ponto maior da Páscoa, porque Ele morreu e Ele ressuscitou por você, Ele ressuscitou por mim, mas junto, ali de Jesus, tinham 2 homens. Quando Jesus foi crucificado, existiam 2 homens ali ao lado dele, que a Bíblia fala que eram 2 ladrões. E é sobre esses ladrões, sobre essas 2 pessoas que tiveram que fazer uma escolha que eu gostaria de terminar falando com vocês. Você está com a sua Bíblia aí? Já falei isso, Espero que você tenha pego a sua Bíblia. Em Lucas, abre aí em Lucas, capítulo 23, para nós lermos essa história. E nós vermos a diferença de um ladrão para outro ladrão. Lucas capítulo 23, nós vamos ler do 32 até o 43. Abre aí na sua casa, acompanha comigo, não fica alheio disso que nós estamos fazendo não. Lucas capítulo 3, verso 32 ao 43, que diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvem os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é Cristo, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus é essa: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha só essa história desses 2 homens, desses 2 ladrões da cruz. Eles tiveram a oportunidade de fazer uma escolha. Eles estavam no último momento da vida deles. Eles estavam no último suspiro, eles estavam ali crucificados ao lado de Cristo, no último momento da vida deles, no último fôlego de vida deles. Eles tiveram uma oportunidade de fazer uma escolha. Eles tiveram essa oportunidade. E olha que eles não eram qualquer pessoas, no sentido negativo. No sentido ruim, eles eram ladrões. E provavelmente não eram qualquer ladrões, porque para a justiça da época, que era normal, uma das punições ser a crucificação, se a justiça da época decidiu crucificá-los, é porque boa pessoa eles não eram, porque eles não estavam sendo injustiçados igual Jesus estava. Jesus foi injustiçado nessa punição dele, mas os ladrões não, eles fizeram por onde? Eles roubaram, sei lá mais o que eles fizeram, e eles estavam ali, esses homens
terríveis, né, aos olhos da sociedade, da época e talvez atualmente também, mas esses homens, no último momento da vida deles, eles tiveram uma oportunidade de fazer uma escolha, porque eles estavam ao lado de Cristo. Olha só, né, que intrigante, que coincidência divina. Eles estavam ali morrendo e tiveram, de certa maneira, a oportunidade de morrer ao lado de Cristo, né? Tiveram a oportunidade de falar com Cristo, tiveram a oportunidade de pedir algo para Cristo, e a gente vai ver que a atitude de um e de outro foi totalmente diferente. E aqui a gente já pode trazer um ensinamento e uma reflexão para a nossa vida também. Que não importa o que você fez até hoje, né? Não importa o que você fez exatamente no dia de hoje, de repente você fez antes de começar a assistir esse vídeo, não importa o quanto pecador você é, Jesus sempre está disposto a te dar uma nova chance para você escolher o caminho certo. Né? Jesus está de braços abertos para você escolhê-lo, para você escolher, falar assim, não, a partir de hoje eu quero seguir a Cristo. Né? Assim como esses homens tiveram a oportunidade, você aí na sua casa também tem a oportunidade de, a partir de hoje, virar e falar assim, eu vou tomar escolhas certas, eu vou tomar decisões que vão me deixar mais perto de Cristo e não mais longe de Cristo. Eu vou tomar escolhas na minha vida que vai me aproximar da luz e me afastar das trevas. Você tem essa oportunidade. E como eu falei, eu queria comparar um pouco a atitude desses dois ladrões. Né? Rapidamente eu posso falar, né, 5 atitudes diferentes que eles tiveram. Enquanto um preferiu zombar, o outro preferiu defender Jesus. Isso é bem claro no texto. Um preferiu zombar de Jesus. Né? Quando a palavra de Deus diz que os soldados, as autoridades, todo mundo zombava de Jesus, o que ele fez? Ele começou a insultar Jesus também, ele foi com o povo, ele foi com a multidão, né? Começou a zombar, começou a insultar, começou a falar mal de Jesus, enquanto o outro, que estava lá naquela mesma situação, preferiu defender. E porque quando o primeiro ladrão começou a insultar Jesus, ele falou assim, ei cara, você é doido, isso aqui é no meu linguajar, você é maluco, né? Você não teme a Deus não, de estar insultando Jesus Cristo. Então ele preferiu defender Jesus, enquanto o outro preferiu zombar. Uma outra diferença entre eles dois, que um preferiu duvidar do agir de Deus, enquanto o outro preferiu confiar em Deus. Né? O primeiro duvidava do agir de Deus. Né? Quando ele fala assim, você não é Cristo? Salva-se a si mesmo e salve a gente então. Ele não falou isso porque ele acreditava realmente naquilo, até porque antes a gente vê que ele falou isso numa forma de insulto. Né? Ele falou isso porque ele não acreditava que aquele homem que estava morrendo ali era de verdade Jesus Cristo. Né? Ele achou que Jesus Cristo ia vir estabelecer um outro tipo de reino aqui na terra. Né? Então ele duvidava do agir de Deus, enquanto o outro ladrão, o segundo, preferiu confiar. Ele falou assim, Jesus, lembra-se de mim quando entrares no seu reino. Ele preferiu confiar que naquele último suspiro da vida dele, ele preferiu fazer a escolha certa de confiar em Deus. Uma outra diferença é que um preferiu olhar para o mundo terreno, enquanto o outro preferiu olhar para o mundo espiritual. O primeiro ladrão estava preocupado só com as coisas terrenas. Por isso que ele falou assim, salva a gente dessa situação aqui. Por quê? Porque ele queria, de repente, sair dali e provavelmente ele ia continuar sendo ladrão, ia continuar a roubar, ia continuar matando, ia continuar fazendo tudo que ele fazia de ruim antes. Porque a vida dele estava presa naquilo ali, estava preso nos aspectos terrenos, era só sobre isso que ele focava. Enquanto o outro não, o outro estava mais preocupado com o mundo espiritual. Tanto que o outro não falou assim, Jesus, me salva, eu quero viver mais um pouquinho aqui na terra, o outro não estava nem aí para isso. Daí a gente falou aqui antes, ele falou o quê? Lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Ele estava mais preocupado com uma vida eterna. Ele estava mais preocupado em ali naquele último momento fazer uma escolha certa de morrer ao lado de Cristo. A quarta diferença é que um preferiu ignorar o seu erro, enquanto o outro preferiu se arrepender. Um preferiu ignorar o erro, ele não estava nem aí.
né, que ele tinha errado, ele não estava nem aí que ele tinha roubado, ele não estava disposto a pedir perdão, enquanto o segundo ladrão não, ele queria de verdade se arrepender. Tanto que na defesa que ele faz de Jesus, ele fala assim: ei, ele não fez nada, Jesus não fez nada, mas nós fizemos. Eu vou ler aqui o que ele diz: nós estamos sendo punidos com justiça, porque nós merecemos, por conta dos nossos atos. Olha, foi isso que ele fala. Ele sabia que ele tinha errado e ele preferiu se arrepender. Ele não preferiu viver atrás de uma desculpa, atrás de uma máscara, igual nós já falamos aqui. Ele preferiu de verdade se arrepender. E como consequência disso, a quinta diferença: os dois entraram ali no Calvário, né? As 3 cruzes, Jesus, um ladrão, outro ladrão. Os 3 morreram. Mas a diferença entre um ladrão e outro é que um saiu condenado e o outro saiu salvo. Enquanto um ladrão saiu condenado porque não queria nada, porque ignorou a oportunidade que ele teve de no último momento fazer a escolha certa para a vida dele, né? O outro ladrão saiu salvo, ele se arrependeu. E Jesus falou que ainda hoje estaria com ele no paraíso. Ele aproveitou a escolha que ele estava tendo. E agora eu volto aqui para finalizar, para fechar. O que você tem feito, o que eu tenho feito com as escolhas que estão na nossa frente, nesse exato momento? Como que nós fazemos para tomar as decisões na nossa vida? Tem um livro muito famoso, um livro antigo, né, que não é da minha época. Esse livro é mais antigo ainda do que eu, né, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse é um livro baseado numa pergunta que eu acho fundamental nesse processo de escolhas. Em seus passos, no seu passo, aí fala o seu nome, no seu passo André, no seu passo Camila, no seu passo Fernando, no seu passo qualquer pessoa, o que faria Jesus? Eu acho sempre que antes de tomar qualquer decisão, a gente tem que ter esse tipo de pensamento, né? Será que isso está me afastando de Deus ou será que isso está me aproximando de Deus? Como eu já falei aqui antes, né, eu não sei como você chegou nesse vídeo, eu não sei como que está a sua vida nesse exato momento, né? De repente você pode constatar que você só tem tido escolhas erradas, você só tem se afastado mais de Deus, se afastado mais do caminho dele, né? Mas como eu já falei, dei vários exemplos aqui, e esse final dos ladrões na cruz, né, que Deus sempre está disponível para nos perdoar e para te aceitar de volta, para que você recomece a fazer escolhas certas na sua vida. Jesus está de braços abertos para te receber de volta. Creia que essa é uma grande oportunidade que Ele está te dando, né? Seja a escolha certa, uma escolha de uma salvação, de repente você nunca foi salvo, ou seja de algumas atitudes que você tem tomado errado no seu dia a dia, né? Atitudes que têm se afastado mais de Deus, não sei, você não está fazendo o seu devocional, você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não acompanha mais os cultos, você não conversa assuntos espirituais, qualquer coisa, que de repente você sabe, só você e o Espírito Santo que está falando com você nesse momento, sabe que você tem feito e tem te afastado de Deus. Então, nesse vídeo, né, o meu convite, que na verdade é o convite que Deus faz para você, é que a partir desse momento, nós possamos tomar escolhas certas para a nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra? Então eu queria que agora você colocasse a mão no seu coração para nós orarmos, né? Coloca aí a mão no seu coração. Como eu falei, eu não sei que tipo de questão você tem vivido hoje em dia, talvez seja uma questão de salvação. De repente hoje você pode falar assim: ei, eu quero escolher a Cristo. Se você quer escolher a Cristo, nos mande uma mensagem, né? Como nós estamos distantes pela internet, manda aí uma mensagem pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, para a gente nos estarmos conectados, nós nos conectarmos um com o outro, nós podemos te ajudar como igreja também, né? Mas faça a escolha certa na sua vida, se volte novamente para Deus, se volte novamente a tomar atitudes que vão te aproximar de Deus. Amém? Colocou a sua mão no seu coração? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai.
Muito obrigado, porque nós cremos que a partir de hoje nós vamos tomar as escolhas certas na nossa vida, Pai. Nós vamos tomar as escolhas que vai nos aproximar de Ti, ó Deus. Escolhas que vão trazer frutos espirituais para a nossa vida, Pai. Toca na vida de cada pessoa que de repente está se falando, está se condenando porque viveu uma vida na prática de pecado, viveu uma vida na prática de erro. Tira toda essa mentalidade pecaminosa, tira toda acusação que de repente o diabo queira colocar na mente dela, na vida dela, que a partir de hoje ela possa ser livre, ó Deus. Ela possa ser liberta para fazer as escolhas certas, para entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, para andar na sua luz, ó Deus. Eu creio, Pai, nós cremos que o Senhor está fazendo isso, mesmo sem nós vermos, mesmo sem nós de repente sabermos, mas o Teu Espírito Santo está tocando nos lares, está tocando nas vidas, e a partir de hoje nós não vamos mais ser a mesma pessoa e nós não vamos mais cometer os mesmos erros, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Pai, porque, mais uma vez eu repito, nessa Páscoa nós não comemoramos a morte, mas nós comemoramos a vida, ó Deus, porque o Senhor veio, morreu por nós, mas o Senhor ressuscitou, ó Pai. Muito obrigado por ter esse privilégio de estarmos junto de Ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Aí você da sua casa, fale amém também. Fale glória a Deus, fale aleluia. Amém. Eu já estou terminando, vou fazer uma oração final aqui para a gente encerrar. Mas como eu já acabei falando no meio da mensagem, né, o outro final, né, daquela história que nós contamos aqui, né, que apesar dos pesares, das dificuldades, acredito que você entendeu e viu a mensagem, né, a escolha que aquela pessoa poderia ter de fugir. Assim que eu fizer a oração e encerrar, né, você vai ver no nosso pós-crédito aqui essa cena final. Então fique com a gente até o final, não vai embora. Né, você que é jovem, você que é conectado, ou você mesmo que quer fazer parte, né, toda quarta-feira nós estamos fazendo o nosso devocional. Né, toda quarta às 20 horas, né, cada quarta tem sido mais abençoado, onde nós trocamos experiências, sempre tem um assunto novo e sempre Deus vai falando, sempre Deus vai agindo. Né, eu te convido quarta-feira agora, né, através do aplicativo Hangout Meet que nós estamos fazendo. Então mande uma mensagem aí para a gente. Se você, André, não tem o contato de ninguém, não tem o teu contato de ninguém da juventude, manda um inbox aí para a gente, um direct, que a gente vai anotar o teu número e nós vamos te mandar o link. Você que é casado também, os jovens casados, sexta-feira nós vamos ter também mais uma videochamada entre os casados. Nós já fizemos isso na semana passada e nós vamos fazer novamente. Então você que é jovem, você que é casado, ou você que também é casado, mas não é tão jovem assim, pode estar junto com a gente, né? Pelo esse mesmo aplicativo Hangout Meet, na sexta-feira, às 20 horas, nós vamos ter um momento só nosso ali para a gente conversar, trocar uma ideia, aprender com a experiência um do outro também. Beleza, galera? Então, nesse tempo, mais do que nunca, é necessário nós estarmos juntos, é necessário nós estarmos conectados, então não fique distante. Né, eu vou repetir isso aqui, eu já coloquei o meu número uma vez aqui na tela, eu estou à disposição, à sua disposição. Se você estiver precisando de alguma coisa, pode mandar uma mensagem, vamos estar realmente juntos, realmente conectados. E para fechar, nesse domingo, amanhã, domingo de Páscoa, nós vamos ter aqui a ceia do Senhor no nosso culto da nossa igreja às 9 horas. Então você esteja aí preparado, né? Prepare aí o seu cálice, o seu suco de vinho, seu suco de uva, perdão, né? O seu pão para nós ceiarmos amanhã às 9 horas. E também nós vamos ter o nosso culto nesse mesmo canal às 18 horas. Amém? Você foi abençoado? Acredito que você tenha sido muito abençoado, sim. Né, porque quanto mais dificuldade se levanta, é porque mais Deus quer agir, mais Deus quer falar. Então levanta a sua mão aí na sua casa, como já é tradição que nós sempre fazemos, né, e vamos orar junto, agradecendo a Deus, orando também pela nossa nação, orando pelos nossos familiares, por todo o corpo de Cristo, amém? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós cremos que o Senhor estava aqui, ó Pai. Nós cremos que o Senhor estava abençoando vidas, o Senhor estava agindo nesse lugar, ó Pai.
Eu te peço por aquelas vidas que de repente estão passando por alguma dificuldade, aquelas pessoas que estão com suspeita de ter pego a Covid-19, ó Pai, que derrama a sua cura sobre essas vidas, ó Pai. Derrama com a sua mão poderosa por essas famílias, essas pessoas que estão sofrendo nesse exato momento, não só dessa enfermidade, mas qualquer outro tipo de enfermidade, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas e não há impossíveis para Ti, ó Pai. Abençoa aquelas pessoas que estão ali na frente de batalha, os médicos, enfermeiros, todo mundo que está auxiliando nesse combate. Abençoa também as autoridades que têm que tomar as decisões, ó Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, porque cremos que o Senhor jamais perdeu o controle, ó Deus. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você aguarde a cena pós-crédito. Fiquem com Deus. Ou você se entregou para a polícia? Ah, sim, senhora. Eu decidi fugir, né? Eu tava ali já com dinheiro, né? Tava ali com a saída na minha cara ali. Podia dar uma vida melhor para minha mãe, para minha coroa. Eu ia desperdiçar essa oportunidade? É lógico que eu decidi fugir. Eu abri o alçapão, olhei para trás, gritei meu amigo, vambora, vambora. E ele ficou, sei lá, igual um bocó lá parado. Eu falei, quer saber? Vou esperar ele não. Fechei a porta lá do alçapão lá. Deixou seu amigo para trás? Deixei que, pô, o cara, pesado. Eu não quis saber dele não. Ficou lá parado, os canas chegando, pô, eu ia dar mole. Então, entrei no túnel, né? Só que tinha um problema. O túnel, ele tava tampado lá, tinha uma hora lá que ele tava tampado lá e eu fiquei desesperado. Foi quando eu vi que tinha uma porta ali, justamente ali onde o túnel tava tampado ali, né? Aí eu falei assim, pô, vai ser aqui mesmo que eu vou sair. Aí saí, eu vi que eu vi que eu tinha saído na rua da casa que a gente tinha assaltado. Né? Só que dei de cara com os canas. E troquei tiro com os caras, e eles também, pô, dando tiro pra caramba. E aí, teve uma hora que eu fui baleado, né? Fui levado para o hospital, mas eu não resisti, morri na ambulância, e agora eu tô aqui conversando com a senhora. Entendi. Você fugiu, encontrou com a polícia, levou um tiro. Como assim você morreu? Não. O senhor morreu? Não, você está falando aqui comigo, é impossível você ter morrido. Não, a senhora ouviu certo. Não. Sim, não. A senhora ouviu certo. Eu tive tive tiroteio ali. Não, você está falando do seu amigo que morreu. Não, foi meu amigo não, foi eu mesmo. Teve tiroteio ali, eu fui baleado e morri. Mas eu tô falando com a senhora aqui. Não, mas você está aqui falando comigo, como é que você morreu? Carol, eu acho que você ficou atordoada com a notícia. Meu nome é Adriana. Não, acho que você ficou atordoada com a notícia, Carol. Eu acho Meu melhor nome você é descansar. Adriana. Acho melhor você dormir um pouco. Não. Melhor você Meu dormir nome um é pouco. Adriana. Descansa. Depois quando você descansar, a gente conversa. Não, tá bom? não, Descansa, Carol, descansa. Carol. Ei, acorda. Vamos começar a conectar de live. Vamos assistir. Conectar de live? Nossa, eu tive um sonho muito estranho. Eu era Adriana, estudante de Direito. Eu fui no presídio entrevistar o Lucas, mas ele era Douglas e ele morreu. Eu não entendi nada. Dá. Ficar levando a vida de qualquer jeito nessa quarentena. Bora, vamos assistir. Vai começar.